Oi, viajante da vida! Você já considerou a importância da sua família? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos aprender que família é esse caminho que nos ajuda a evoluir. Então, enquanto roda a vinheta, você já se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, pode deixar um like agora. Se no final não gostar, deixa o dislike, mas sobretudo vá lá embaixo e comente para nós. Desde já, obrigado, boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, participantes do Congresso Espírita Online da FEAC, da Rádio Evoluir, vamos aproveitar esses momentos para a nossa reflexão. Certa vez, eu ouvi uma história bem pitoresca que serve de ponto inicial para o nosso trabalho. Uma certa jornalista conseguiu um emprego como foca num rádio do interior. E aí a situação era muito monótona, era cobrir uma fazenda, uma vaca, alguma coisa assim. Mas, num determinado momento, o seu chefe de redação pediu que ela fosse cobrir uma festa de bodas de ouro. Numa sociedade como a nossa, casar-se e viver junto por 50 anos já é motivo para notícia. As pessoas estão banalizando tanto as relações familiares, não é mesmo? Mas, quando ela chegou na fazenda desta família, onde aconteceria a festa, ela descobriu que o casal estava fazendo 50 anos de casados e nunca tinham presenciado uma briga deles, pelo menos os filhos, os parentes mais próximos. E aí ela começou a pensar, se bodas de ouro já é notícia para chegar à capital, umas bodas de ouro sem briga do casal deve ser uma receita milagrosa, vai chegar a ganhar um prêmio de jornalismo. E ela insistiu que devia entrevistar o casal de velhinhos, o casal de idosos. Mas a fazenda estava muito cheia, tinha muita gente, muitos filhos, muitos netos. E só lá para o fim da tarde, quando o casal de idosos já estava balançando, sentadinho numa cadeira de palhinha na varanda da casa da fazenda, é que ela conseguiu acesso a eles. Chegou, cumprimentou, falou que estavam transmitindo direto para a rádio e queria saber deles qual era a receita milagrosa para viver 50 anos casados juntos sem jamais ter uma briga. E virou o microfone para a senhora, naquela cumplicidade que existe sempre entre as mulheres. O nosso irmão passou a mão no microfone, tirou o chapéu e disse, eu explico. Nós nos casamos na fazenda dos pais dela. Foi um regabofe daqueles, matamos vários bois, foi um dia muito bonito. Mas depois eu peguei a minha esposa, coloquei no meu cavalo e nós viemos para viver nessa fazenda aqui, que era a antiga fazenda dos meus pais. Quando nós estávamos chegando na porteira da fazenda, o cavalo deu uma tropicada. E aí eu dei um tapa na orelha dele e disse, primeira vez. Depois de mais algum tempo de jornada, o cavalo passou por um mata-burro e ele empacou outra vez. E aí eu dei um soco na cabeça dele e disse, segunda vez. Quando nós estávamos chegando aqui, já na porteira ali, tá vendo? Passou uma cobra no meio do caminho, o cavalo empinou e quase jogou nós no chão. Aí eu desci, peguei a minha esposa, coloquei ela sentadinha na beira do caminho, fui no alforje, peguei a espingarda, encostei na cabeça do cavalo e disse para ele, terceira vez, e puxei o gatilho. E aí nós entramos para viver a nossa vida de casado, com a maior tranquilidade. No começo tudo era maravilha. Até que um dia, eu fiquei até mais tarde na venda, para um dia de prosa com os amigos, tomar uma branquinha. E aí quando eu cheguei em casa já era noite. Ela estava sentada no sofá com uma tromba que parecia um elefante. E aí ela começou a discutir, por que eu não cheguei a tempo do jantar? Que a comida estava esfriando. E eu falei para ela, primeira vez! E nós nunca mais tivemos uma discussão. Gente, uma história como essa, claro que é pitoresca, claro que aparece em alguns livros de humor, mas ela reflete bem como eram as famílias de tempos mais remotos. Elas tinham um dono, um proprietário, alguém que mandava, desmandava, decidia o casamento dos filhos. E o tempo foi passando, a sociedade foi se modificando, o século passado, o século XX, trouxe duas guerras que empurraram as mulheres também para o trabalho fora de casa e elas perceberam que podiam se sustentar. E de um tempo para cá, da década de 50 em diante, as pessoas começaram a questionar as relações de família, a colocar a família em xeque, a dizer que era uma instituição falida, a dizer que era algo que podia ser num relacionamento aberto, cada um na sua casa, e depois, se tivesse filho, jogava na casa dos avós, para os avós cuidarem.
Só que a visão da espiritualidade sobre a família é diferente. Allan Kardec também tinha suas percepções a respeito da família, tinha suas preocupações. Porque nas famílias mais pobres, da época do codificador, as crianças ficavam soltas às ruas ou aos cuidados dos avós, já muito velhos, muito enfraquecidos, porque os pais tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia para servir os seus patrões. E nas famílias ricas, abastadas, as crianças também passavam tempo submetidas a governantas, a instrutores, porque os pais estavam ocupados demais na sua aristocracia, a viver em chás, em coisas beneficentes, em reuniões políticas e não davam atenção aos filhos. Então o codificador coloca essa preocupação para os benfeitores espirituais em vários pontos da codificação. Mas é interessante nós considerarmos que do finalzinho do século XX para cá as coisas se agravaram. Exatamente por causa dessa descaracterização do valor da família e das modificações das estruturas que a massa da sociedade ainda não compreende, é que nós começamos a ver problemas se agravarem. Não apenas pelo aumento do número populacional, mas também e principalmente por falta do lastro familiar. A função educadora da família, a função equilibrante da família. Isso faz com que os espíritos que reencarnam, que cheguem para suas novas experiências na Terra, tenham um melhor suporte. E aí, mais ou menos lá pelo meado da década de 90 do século passado, a Organização das Nações Unidas, percebendo quanto esse problema de desagregação das famílias, de famílias fragilizadas, de famílias em que faltava afeto, de famílias em que faltava convivência, era um problema porque causava dano material, eram custos com terapias, eram custos com dependência química, eram custos devidos à violência exacerbada que começava a surgir no ambiente fora do lar, refletindo o vazio que muitas criaturas vivenciavam dentro do lar. Então, em 1994, a Organização das Nações Unidas lançou a campanha O Ano Internacional da Família, que é interessante a gente perceber, porque para eles foi algo que foi movimentado pela percepção do dano material que estava ocorrendo na sociedade. Os espíritos amigos, que não são bobos nem nada, inspiraram os dirigentes da Federação Espírita Brasileira e naquele mesmo ano foi lançada a campanha Família, aperte mais esse laço. O Ano Internacional da Família da ONU passou, foi em 94, mas a campanha Família, aperte mais esse laço continua até os dias de hoje. Porque para nós no Espiritismo, amparar a família, sujeitar a família a observações importantes, orientar os membros da família para que ela seja realmente esse educandário de almas, é também uma proposta de trabalho espírita. E aí nós vamos perceber que essa ideia, essa sementinha que germinou lá em 1994 e dá frutos até hoje, ela começou a ser trabalhada mais de uma década antes. Por volta do ano de 1980, a USE São Paulo promoveu uma série de seminários nas suas afiliadas na campanha em favor da família. Isso gerou um livro. O livro chamado Laço de Família, com as notícias do projeto, com informações sobre família e com uma longa entrevista com o nosso companheiro Divaldo Franco, em que ele fala a respeito de família, do planejamento familiar e da visão espírita da família, que é muito de acordo com aquilo que aparece nas obras da codificação, que corresponde também à preocupação de Allan Kardec, neste momento que nós estamos vivendo hoje, neste momento século XXI, trazer o assunto família às nossas casas espíritas, trazer o assunto família às nossas reuniões de estudos é muito importante. Quantos de nós espíritas, às vezes não nos surpreendemos com filhos, crianças que foram criadas indo à evangelização do centro e de repente se tornam dependentes químicos e de repente apresentam comportamentos violentos. Será que as nossas famílias espíritas estão mesmo cumprindo o seu papel? Será que nós estamos conseguindo, meus irmãos, realizar a missão que nos é confiada? Porque muitas vezes as criaturas imaginam ter uma missão fora, ter uma missão no Espiritismo. Vão ser palestrantes, vão ser médiuns, vão ser escritores de livros, mas e a nossa missão em família? Quantas pessoas têm destaque nas redes sociais, seguidores em mídias, e não conseguem ter 5 minutos de conversa com seus filhos em casa? Então é exatamente a partir daí que nós vamos buscar em Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos,
quando ele trata da lei de reprodução, já na terceira parte, e ele vai perguntar aos amigos espirituais a respeito do casamento e do celibato. Lá na questão celibato é da abstinência mesmo, mas hoje nós poderíamos entender os celibatários modernos não como criaturas que se abstêm da sexualidade, mas que se abstêm da responsabilidade da convivência familiar. Querem ter vidas soltas, querem estar disponíveis, ou como dizem alguns, querem estar na pista, para poder encontrar e ter relacionamentos fortuitos, vazios, ocasionais. Sexo casual, como as pessoas costumam dizer, o que acaba gerando um vazio interior profundo nas pessoas. E aí, na questão 695 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que é muito inteligente, uma pergunta que já apontava para 100 e tantos anos no futuro. Ele pergunta aos espíritos se a união permanente de dois seres é contrária à lei de Deus. Vejamos que na pergunta, e olha gente, eu fui lá no original francês, nas traduções, nas versões francesas do Livro dos Espíritos, para ver se a pergunta está colocada nesses termos. E está assim. O codificador diz se a união permanente de dois seres é contrária à lei de Deus. E os Espíritos dizem que não, que é um progresso para a humanidade. Que à medida que duas criaturas resolvem se unir, construir um lar, uma família, isso significa que aquela sociedade começa a progredir. E aí eu destaco o termo que o codificador usou. O termo que os espíritos usaram, a união de dois seres. O codificador não pontuou família como a união de um homem e uma mulher apenas, mas como a união de dois seres. Isso vem muito respaldar as novas estruturas familiares que nós temos hoje. Hoje, além dessa família nuclear, com o homem, a mulher, os filhos, nós ainda temos a família nuclear ampliada, com o homem, a mulher, os filhos e os demais parentes, um sobrinho que venha morar junto para estudar, avós que envelhecem têm que morar juntos para poder ser cuidados. Essa é também uma outra estrutura familiar, que requer uma atenção diferente daquela estrutura nuclear, daquela estrutura que é apresentada tradicionalmente na sociedade, que de tradicional não tem nada, né, gente? Quantas e quantas criaturas, e há muito tempo até aquelas músicas antigas do passado diziam, né, matriz e filial. Quantas criaturas tinham a sua família oficial registrada no cartório e uma série de outras famílias por onde passavam. Séries de TV trabalhavam isso, um caixeiro viajante que tinha uma família em cada cidade onde ele trabalhava. Isso não tem nada de tradicional nessa família. Então não nos equivoquemos, pelo menos não nós espíritas, não nos equivoquemos. Os espíritos não põem antolhos em nós. Eles não dizem que família é só daquele jeito, mas ao contrário, família é a oportunidade, é um progresso na sociedade. E aí na questão 696, o codificador pergunta o que representaria para a sociedade o desfazimento, o afrouxamento dos laços de família, que é o que nós víamos acontecer na época do codificador, que é o que nós vemos acontecer nos dias atuais. As pessoas estão se responsabilizando menos. No período da pandemia de coronavírus, quantas criaturas começaram a descobrir que tinham familiares, porque nós estávamos terceirizando os nossos filhos para cursos de inglês, para aulas esportivas, e só os encontrávamos à noite já cansadinhos. Agora nós estamos tendo que lidar com eles. Então é importante redescobrir a família, redescobrir os laços familiares, porque isso vai nos trazer oportunidades preciosas de crescimento. Isso vai nos fazer caminhar para diante, construir uma sociedade melhor. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec que o afrouxamento dos laços de família significaria um retrocesso à condição dos animais. E aí, lógico, numa observação mais generalista, a maioria dos animais faz isso mesmo, se une casualmente, se une apenas para a reprodução. Uma vez que a prole cresceu, uma vez que os filhotes já estão podendo cuidar de si mesmo, a mãe os abandona, o pai nunca quis saber mesmo. Na maioria das vezes, pelo menos entre os pássaros existe esse cuidado conjunto, mas entre os mamíferos é raro que o macho da espécie ajude a cuidar. E aí nós vemos que os animais abandonam. Mas os espíritos, claro, não podiam entrar em detalhes naquela época. A questão era muito curtinha, ela deveria ser tratada muito objetivamente. Mas há animais que realizam uniões permanentes. O caso mais notório para nós, e mais romântico também, não é? É o dos cisnes, que apenas encontram um único parceiro durante toda a sua existência. Se uma das aves morre, a outra não vai arrumar um outro parceiro, vai continuar sozinha até morrer também.
Então, olha que importância que os Espíritos dão à família. Dão a essa união permanente de dois seres para a constituição de uma família. Porque ela seria, ou o afrouxamento dela, melhor dizendo, seria o retorno à animalidade, o retorno à brutalidade, o retorno à união casual e fortuita dos seres sem responsabilidade. Mas é lógico que nem toda família, nem toda união é essa maravilha. É esse ninho aconchegante que as pessoas muitas e muitas vezes sonham, idealizam, planejam e escolhem errado o parceiro ou a parceira, não é? E aí a gente começa a perceber que Kardec também tinha essa preocupação, porque no seu tempo, embora a legislação fosse mais apertada, mais rígida, quantas uniões se desfaziam? E aí ele pergunta, na questão 697, se a união indissolúvel do casamento, né, era uma lei divina. E os Espíritos dizem que é contrária à lei divina, contrária à lei do amor, principalmente na época do codificador, quando os casamentos eram arranjados, quando os casamentos eram por interesse, quando os casamentos visavam muitas coisas, menos a complementação afetiva entre os seres que se amam, menos a junção de duas pessoas que realmente pensam em comum, que desejam contribuir unidas para a construção de uma família e de um mundo melhor. Então é lógico que nós somos convidados a refletir sobre as estruturas familiares. Nós dizíamos a família nuclear expandida, mas hoje quantas famílias são o que a gente chama de monoparentais, em que nós temos apenas o pai a cuidar dos filhos, a mãe a cuidar dos filhos sozinha. Isso acontece muitas vezes nas chamadas produções independentes, o que é uma situação de precarização da família, ou por alguma contingência, o abandono de uma das partes, fazendo com que a outra tenha que se responsabilizar sozinha, ou a desencarnação de uma das partes, fazendo com que a outra parte tenha que, junto com o processo da dor da separação material, aprender a administrar essa família e garantir-lhe o equilíbrio. Essas são situações também. E agora, mais recentemente, nós temos visto, discutido, e as pessoas às vezes não compreendem, e o movimento espírita precisa abrir os seus olhos, ouvir mais os espíritos do que ouvir os espíritas, porque muitos de nós espíritas ainda trazemos do passado aquele ranço de outras religiões, do que o Deus uniu, o homem não separa, do que o homem e uma mulher é que formam uma família, do Adão e Eva do passado, que são só símbolos, meus irmãos. São só formas simbólicas de apresentar a criação para nós. Então vejamos que as uniões homoafetivas formam famílias também. E elas merecem ser acolhidas, elas merecem ser respeitadas no movimento espírita, oferecer-lhes trabalho, acolher as crianças dos casais homoafetivos na nossa evangelização com a maior naturalidade do mundo. E fazer com que essas criaturas floresçam. Porque o que determina a qualidade de um espírito não é a sua orientação sexual, é o seu comportamento na sociedade. Lógico, criaturas com comportamento sexual desequilibrado serão criaturas desequilibradas, mas há fofoqueiros desequilibrados, há gananciosos desequilibrados, que estão frequentando as casas espíritas com maior ar de santidade. E na maioria das vezes são mais nocivos à sociedade do que um companheiro e outro companheiro que se unem para formar uma família. Uma companheira e outra companheira que se unem para formar uma família e fazem famílias equilibradas, harmonizadas, dedicadas principalmente a essa estruturação de uma prole bem assistida. Quantas crianças que jazem hoje em abrigos para menores, quase depósitos, poderiam ser acolhidas nesses lares homoafetivos e educadas de forma equilibrada, educadas de forma harmoniosa. Procurem lá, no livro do Raul Teixeira e do Espírito Camilo, Desafios da Vida Familiar, todas as orientações do benfeitor espiritual a respeito das uniões homoafetivas. E nós vamos perceber o quanto ele clama para que nós sejamos acolhedores a todas as estruturas de família que aparecerem para nós. Mas pensando um pouquinho mais sobre as chamadas uniões, sobre os casamentos, será que um mau começo pode resultar num bom fim? Bom, se as criaturas tiverem vontade de se educar, até pode ser. Mas existe um livro muito interessante do Martins Peralva, que se chama Estudando a Mediunidade. E ele estuda a obra de André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade. Só que num determinado capítulo ele aproveita para tratar o caso da dona Celina, uma das médiuns viúva lá do livro de André Luiz,
super dedicada, super serena, e o esposo desencarnado ainda continua, pelo intercâmbio mediúnico, a ter convivência com ela. E nós vemos essa união sendo ajustada com o passar do tempo. Até o Aulus diz que logo após a desencarnação, o marido continuou tentando se impor, dominar afetivamente Dona Celina, mas ela, muito harmoniosa, muito equilibrada, colaboradora excelente da espiritualidade, soube educar essa alma afim, para que ele depois se tornasse um trabalhador das fileiras do bem, para que ele se tornasse um mensageiro do amor, cooperando com as equipes que André Luiz observa lá. E aí, voltando ao livro do Martins Peralva, ele diz o seguinte: olha, existem as uniões acidentais. Mas como assim, Maurício? Uniões acidentais? Não existe planejamento reencarnatório? Existe planejamento reencarnatório, meus amigos. O que não existe é determinismo. Cada um de nós, ao reencarnar, pode, está lá no Livro dos Espíritos, decidir diferente daquilo que planejou. E aí nós vamos encontrar um resultado completamente diferente daquele que nós buscávamos. E é exatamente nesse sentido que surgem as uniões acidentais. As pessoas partem para a irresponsabilidade no campo da sexualidade, para a irresponsabilidade no campo da afetividade e acabam se unindo a outras pessoas com quem não tinham a menor vinculação espiritual, mas passam a ter a partir dali. Porque a partir do momento em que nós nos inserimos na intimidade de alguém, nós passamos a fazer parte da história espiritual desse ser. Faz lembrar uma história que aparece lá no livro de Richard Simonetti, Encontros e Desencontros, em que ele fala a respeito de Mariana, que ela tinha engravidado aos 16 anos, o pai desencarnado foi preocupado, a espiritualidade queria saber se ela estava planejado isso, e percebeu que foi totalmente desarranjado o planejamento da filha. Que ela lá por volta dos 20 anos, 28 anos, ela faria o encontro com uma alma afim, eles teriam filhos que trabalhariam na área da saúde. E agora, se reunindo com aquele rapaz, também jovem, de 18 anos, de maneira fortuita, ela reverteu totalmente seu planejamento. Quem reencarnava não era nenhum daqueles filhos amigos que seriam trabalhadores da saúde, mas um antigo adversário do Léo, o pai da criança. E a vida da Mariana seria muito infeliz. E quando ela chegasse ao tempo aprazado para encontrar a sua alma afim, porque não existem almas gêmeas, existem almas afinizadas conosco, com as quais nós podemos trabalhar e realizar as nossas atividades. E aí ela encontraria essa criatura e teria o outro desafio de não romper um compromisso já existente, por mais doloroso que ele fosse, para seguir um sonho, seguir uma imaginação. E de vez em quando a gente vê isso, até no meio espírita. Eu terminei o meu casamento porque eu encontrei minha alma gêmea. E aí normalmente a gente vai ver lá, o pessoal encontra a alma gêmea uns 20 anos mais nova, uns 15 anos mais nova. Gente, isso não é alma gêmea. Isso é upgrade de marido, isso é upgrade de mulher. Deixa de lado essa história. Não nos iludamos. Controlemos mais os nossos sentimentos. E aí o pai de Mariana fica preocupado, mas o benfeitor diz assim: não tem problema, nós vamos replanejar de acordo com as decisões de Mariana, para que mesmo essa encarnação dolorosa, acidental, esta união acidental, seja para ela uma união de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento espiritual, apesar das dores que ela vai ter. Num segundo nível, no nível 2 da escala, Martins Peralva diz que existem as chamadas uniões provacionais. O tal casamento de prova, que é um mito no movimento espírita, que muita gente acha que só porque tem uma briguinha com a esposa, só porque o marido não gosta que a esposa vá à reunião do centro, já está num casamento de prova. E não é bem assim. De novo, lá no livro Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo vai nos esclarecer que uniões provacionais não são aquelas em que uma criatura tortura a outra, em que uma criatura reencarna para fazer o outro pagar pelo que ele deve. Nada disso. As uniões provacionais são aquelas em que dois espíritos atrasados, dois espíritos que ainda têm compromisso com o mal, se unem para juntos superarem dificuldades. É lindo esse texto lá no livro Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo. E vale a pena a consulta, vale a pena o estudo para essa parte. Então, nessa questão, muitos de nós espíritas criamos dois mitos. Primeiro, que qualquer briguinha com parceiro ou parceira já caracteriza a nossa união como provacional. E o meu casamento é de prova. Prova nada. E é prova, como diz o Espírito Camilo, que ninguém deve querer ser reprovado. Porque se for reprovado, corre o risco de ter que passar por ela de novo. O que gera o segundo mito. O mito de que qualquer um de nós que se separe porque o casamento foi planejado, na outra encarnação vai ter que se casar com aquela pessoa de novo. O que não é verdade, minha gente? Tanto no livro Laços de Família,
como nesses desafios da vida familiar, Divaldo fala lá em Laços de Família, Camilo fala em Desafios da Vida Familiar, que não existe na legislação divina nada que determine que a criatura que numa encarnação não conseguiu levar a sua união, o seu casamento a bom termo, na outra tenha que se reencontrar com aquela pessoa, desde que ela se desate emocionalmente, que ela não se vincule pelos laços do ódio. Porque muitas vezes, como acontece no livro Ação e Reação de André Luiz, uma das pessoas da união, um dos parceiros evolui e o outro não. Então seria um castigo, uma união muito grave, uma violação da lei de amor, da lei divina, se nós obrigássemos uma criatura mais evoluída a estar amarrada, atrelada permanentemente à outra mais atrasada. E lá neste livro, Ação e Reação de André Luiz, a própria espiritualidade sugere uma separação, porque o esposo corria o risco de assassinar a esposa. Ele não havia conseguido dar conta da sua prova, ela se esforçava. E aí, para evitar um desastre, a espiritualidade sugere a separação. Sugere que ela busque continuar a sua vida dedicada aos filhos, dedicada às filhas, e deixe que o esposo vá buscar as novas experiências, as novas aventuras, ciente, diz o benfeitor espiritual André Luiz, que ele, que não havia cumprido a sua tarefa adequadamente, encontraria no futuro alguém que o faria experimentar dores semelhantes, para que aprendesse. Essa é a verdadeira lei divina, essa é a lei de causa e efeito. Não é que quem matou tem que ser assassinado, mas que nós vamos aprender a partir da experiência ou das dores que nós causamos sentidas em nós. E caberia àquele companheiro que não soube levar o casamento a bom termo aprender a conviver com uma pessoa que não valorizasse o seu amor. Então, nas uniões provacionais, não tenhamos o mito de que tem que casar de novo, a menos que a gente fique odiando, porque essa é uma questão complicada, não é? Quando nós vemos casamentos, uniões deteriorarem, é frequente que naqueles momentos que precedem a separação, as criaturas se desinteressem umas das outras, não é? Não queiram saber, não perguntem como foi o dia. Ao contrário, compliquem ainda mais intensamente a vida dos seus parceiros já a ponto de separar-se. Mas bastou se separar que surge um interesse danado, pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento de ter sido abandonado, de não ter sido valorizado. E aí começa aquela história de colocar os filhos no meio desse jogo perverso. Sua mãe já arrumou alguém, seu pai já está contra biscate, e as crianças é que sofrem. Então esse interesse súbito vai sim forçar que essas duas criaturas que não se amaram, que não aprenderam a se valorizar, acabem por se reunir, se ambos estiverem atrelados por essas vibrações negativas, por essas vibrações infelizes. Mas se um deles desatar e deixar ir, o outro pode ficar sentindo toda a mágoa, toda a raiva que quiser à vontade, porque não terá necessidade de reencontrar-se. Talvez algum dia, como vai acontecer no terceiro nível de união que Martins Peralva apresenta para nós no livro Estudando a Mediunidade, aquela criatura mais evoluída escolha, por um sacrifício pessoal, por afeto e amor à humanidade, acolher o antigo parceiro de novo para ajudar a educá-lo, como aparece no livro Nosso Lar de André Luiz, em que ele ouve a mãe dizer que iria reencarnar, que seria de novo esposa do pai. E ele se espanta, porque ele sabe a história de vida dos seus pais e o quanto o pai lhe foi infiel, a mãe, e quanto o pai não foi a pessoa mais adequada para dirigir aquele lar. E ela diz, meu filho, ainda vou ser por amor, para educá-lo, porque ele está lá sofrendo nas regiões. Acabou de ser resgatado. E ainda vou ser mãe das duas companheiras que foram amantes dele no mundo espiritual. Isso é o que o Martins Peralva classifica como uniões sacrificiais. Alguém mais evoluído acolhe, aceita alguém mais atrasado para tentar impulsionar a sua evolução porque o ama. É claro que em outros termos isso também aparece no livro Renúncia de Emmanuel. Embora não haja uma união, um casamento, mas o espírito Alcione, muito elevado, busca tentar de todas as maneiras amparar o Padre Carlos, muito atrasado, por sacrifício, por afeto, por amor. Mas, lógico, vamos chegar aos níveis superiores de uniões, não é? Martins Peralva também diz que existem as uniões afins, aquelas que para a Terra são espíritos que compartilham ideais, que têm ideias semelhantes, que têm objetivos de vida similares, de fazer o bem, de promover o crescimento, e por isso mesmo constituem uma família que é um verdadeiro ninho de aconchego. Essas famílias são exemplos, são modelos de famílias harmonizadas, equilibradas no planeta Terra. Até chegarmos ao nível mais elevado
das uniões sublimadas, em que os espíritos se reúnem na Terra, formam pares, mais para servir a sociedade como um todo, do que para formar um núcleo pequeno e atender a uma família material, a uma família carnal apenas. E é interessante nós vermos essas estruturas que o Martins Peralva fala lá, porque assim, quantos casamentos que nós encontramos no nosso movimento espírita, na nossa sociedade, estão nesses 2 níveis mais evoluídos. A maioria das nossas uniões está nos 3 níveis inferiores. E aí, exatamente por isso, cabe ao movimento espírita um trabalho intenso em prol da família, qualquer que seja a estrutura familiar. Porque, principalmente, nós vamos ver isso em O Consolador de Emmanuel, nós vamos ver Emmanuel falando isso no livro Vida e Sexo muitas vezes. A família é o primeiro pouso do espírito ao reencarnar. É o ponto de partida de todas as nossas encarnações. Nós, hoje na fase adulta, nós hoje construindo as nossas famílias, já tivemos o nosso lastro. Ah, mas a minha família não foi boa, o meu pai é alcoólatra, a minha mãe me abandonou, então você está no movimento espírita, não está? Você está aprendendo que pode ser diferente, não pode? Então vamos ser nós a diferença. Em vez da gente ficar reclamando do nosso passado, trabalhemos agora para o nosso futuro. Mohandas Karamchand Gandhi dizia que se nós queremos mudança, nós deveríamos ser nós, a mudança que nós queremos para o mundo. E aí, em termos de família, sejamos nós os estruturadores das melhores famílias possíveis. Se não para esse momento de agora, se chegamos à casa espírita já com as nossas famílias comprometidas com equívocos, tratemos de melhorar a partir de então. Tratemos de realizar algo bom, algo melhor para nós, para aqueles que nos foram confiados, para que nossos filhos vejam, sintam a mudança que o conhecimento espírita provocou em nossas vidas, o quanto nossas relações melhoraram. Que me adianta ser um palestrante reconhecido, ser um palestrante renomado, se meus filhos estão se comprometendo com dependência química, se meus filhos estão se envolvendo com sexualidade desequilibrada, se meus idosos estão abandonados, esquecidos. De novo, voltando àquele tempo em que houve a pandemia de coronavírus, quantos idosos foram abandonados? Nenhuma ligaçãozinha, nenhuma tentativazinha de falar com eles por vídeo, já que as crianças não podiam se aproximar dos idosos, que era um grupo de risco mais grave. Então nós vamos aprender como espíritas. Não tenho a família perfeita. Minha família pode ter surgido de um acidente, de encontrar alguém numa balada, dizer oi, ficar com alguém e de repente nós estamos juntos. Minha família pode ser uma provação, ter encontrado alguém que veio testar comigo a minha paciência, testar comigo os meus valores, aprender comigo a ser melhor. Mas é exatamente isso que o conhecimento espírita vai trazer para mim. E se eu perceber que as escolhas foram tão equivocadas, que esta união compromete a minha evolução e o meu progresso, compromete a segurança e o progresso dos que estão à minha volta, fazer um processo de separação que seja equilibrado, que seja harmonioso, que seja sem ódios, que seja sem arrastar mágoas, pelo menos da nossa parte. Sem a ilusão de que é no movimento espírita que eu encontrei a minha alma gêmea. Olha que bonita aquela companheira sentada ali na primeira cadeira, olhando para mim, só falta aparecer aquele emojizinho com os olhinhos de coração, né? E aí você começa assim, ela deve ser minha alma gêmea. Aquela que eu tenho em casa só me maltrata, só reclama, manda eu colocar a cama no centro porque eu estou vivendo mais no centro do que em casa. Ou a mesma coisa o reverso com o companheiro. Ela encontra alguém que carrega as sacolas lá na campanha do quilo, que ajuda a abastecer o carro, que leva a cesta básica para os idosos. Ai, se o meu marido fizesse isso, olha só, ele deve ser a minha alma gêmea. Cuidado com essas armadilhas, meus irmãos. Espíritos muito ensombrados estão aproveitando a nossa fragilidade afetiva para nos enredar. Vão estudar lá o livro Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos ver quantas vezes essa armadilha está sendo apresentada aos trabalhadores do movimento espírita. Valorizemos o quanto for possível a nossa estrutura familiar. E pensemos, Emmanuel faz observações muito importantes. O livro é Vida e Sexo, em que a família algumas vezes é o ninho aconchegante em que espíritos reencarnam para poder se estruturar, se fortalecer e desenvolver a sua missão na Terra. Mas algumas vezes a família também é um cadinho de reparação. E aí nós que somos da área tecnológica sabemos, o cadinho às vezes é um instrumento de porcelana, assim, um potinho ou de platina, que a gente leva ao forno a mais de 1000 graus,
para que as impurezas das substâncias colocadas dentro dele sejam carbonizadas e mandadas embora, e fique só o material que nos seja útil. Então, quando Emmanuel referencia a família como um cadinho de reparação, é porque às vezes nos atritos, no aquecimento, no aumento da temperatura dos relacionamentos humanos, nós vamos aprender a nos desbastar, a nos livrar das sujeiras espirituais que nós ainda arrastamos conosco. Cada um de nós não é nenhum santinho na Terra, nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, uai. Então, cada um de nós deve ter com certeza as suas arestas, as suas sujidades da alma, que agora no relacionamento familiar vai colocar à prova, vai aproveitar para se livrar dele. Vejamos bem, que coisa interessante Emmanuel falar isso, né? Um ninho ou um cadinho de reparação. Vai depender muito das escolhas que nós fizermos. Mas pensando a respeito disso, primeiro vamos ver a função ninho. A função ninho, ela tende principalmente a dos espíritos que estão a reencarnar, não é? Quando nós vamos à questão 385 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais enaltecem a fase da infância, a chegada do espírito à vida material. Por quê? Porque o choque do esquecimento do passado faz com que nós estejamos abertos para novos conhecimentos, para novas informações. Olha como isso é salutar. E aí nós podemos substituir valores equivocados velhos e sobrepor a eles valores novos, valores que poderão ser utilizados de forma produtiva, inclusive na sociedade. Então pensemos bem, meus amigos, seja a família nuclear, seja a família nuclear estendida, sejam as famílias monoparentais, sejam as famílias monoafetivas, pensemos na família da ótica espírita como um grande educandário de almas, como uma oportunidade preciosa de impulsionar a evolução de espíritos. Nós não sabemos quem está chegando para nós. Nós não sabemos se é um grande criminoso, um perverso, que veio para o nosso aconchego para ser reeducado e aprender valores novos, ou não sabemos se estamos recebendo um espírito iluminado, um missionário, embora muita gente queira, né? Ninguém pensa que o seu bebezinho que está ali tão bonitinho, todo rosadinho, com cara de joelho, porque todo recém-nascido tem cara de joelho, mas todo rosadinho, todo bonitinho, que o nosso coração pulsa quando nós olhamos para ele, possa ser um espírito comprometido com o mal. Nós queremos, nós desejamos que seja um espírito de luz, um espírito missionário, então façamos a nossa parte. Porque se é um espírito ainda inferiorizado, ver os nossos bons exemplos, viver num ambiente familiar harmonizado e equilibrado, trará para ele a oportunidade de amadurecer e crescer e não ser tão mal assim. E se é um missionário, vejamos o que aconteceu com Allan Kardec, não é? Um missionário da luz. Mas ele reencarna num lar que lhe proporciona todo o aconchego, todo o acolhimento e toda a educação primorosa que ele precisava ter para, quando chegasse aos 50 anos aproximadamente, desenvolver a missão da codificação para nós. Nós não sabemos o que vem, mas sabemos o que podemos fazer. Sabemos onde podemos ir, pais, mães, avós, tios. O nosso compromisso principal não é apenas ir à palestra do nosso centro espírita e tomar passe. O nosso compromisso principal é levar as nossas crianças para a evangelização, é levar os nossos jovens para a mocidade, porque eles é que farão a geração futura ser melhor. Lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais destacam que o investimento que nós fazemos para educar essas almas chegantes, esses espíritos no começo da reencarnação, tem grande importância em relação ao futuro. Como nós temos antolhos, visão muito limitada, é muito frequente a gente pensar assim, é o futuro deles. Eu estou levando meu filho para a evangelização para que ele seja uma pessoa melhor. Eu estou levando a minha filha para a evangelização porque eu quero que ela seja feliz. Só que os amigos espirituais vão além. Não é em relação ao futuro deles apenas, é em relação ao nosso. Nós não somos reencarnacionistas, uai. Em que lar nós queremos renascer daqui a algum tempo? Num lar em que a criança foi educada, num lar espírita, foi evangelizada, conhece os valores da alma, vive com cidadania na sociedade, porque não basta só conhecer no centro espírita, a gente tem que levar o conhecimento espírita para viver em sociedade com cidadania, com equilíbrio, com respeito aos outros. Em que lar nós queremos renascer, meus amigos? No desequilibrado, na criança que foi abandonada afetivamente pelos pais e as mães e se tornou um adulto violento? Ou num lar em que as crianças receberam a aula de evangelização, mas também receberam um aconchego no lar e serão ótimos pais, ótimos avós. Deixa eu contar uma história pitoresca para vocês. Há muitos anos, quando ainda existia aquela rede social Orkut,
Nós conhecemos um jovem lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele tinha na época 17 anos, mas era um argumentador exímio. Participava de alguns grupos de debates de espiritismo naquela rede. E aí nós fomos criando um laço de amizade interessante, de tudo virtual, tudo de maneira pela internet. Até que um dia eu comentei com ele que os argumentos dele eram muito bons, mas que valia a pena aprofundar um pouquinho mais na codificação. E aí ele falou, mas é muito difícil conseguir livros aqui. E a linguagem da codificação é muito complicada, e nós temos que admitir. Aquelas traduções do Ion Ribeiro, aquelas traduções, e atual até do Evandro Noleto, elas são muito eruditas. Elas têm uma linguagem difícil até para o jovem de hoje, que aprendeu a teclar VC para dizer você na internet, que se recusa a ler mais de 3 linhas quando um texto é enviado para eles. É muito difícil mesmo. Mas Espiritismo também é educação, Espiritismo também é cultura. Nós temos que valorizar a boa utilização da linguagem. Aí eu disse, então leia as obras traduzidas pelo Herculano Pires, porque estão numa linguagem da década de 70, estão mais atualizadas. Mas a gente não encontra aqui. Ora, gente, eu trabalho na livraria do Centro Espírita Paulo de Tarso. Adquiri todas essas traduções da codificação traduzidas pelo Herculano Pires e mandei para ele de presente lá para Natal. E aí foi uma alegria danada. Quando chegou pelo correio, ele entrou lá na rede social, comentou comigo que chegou, até que teve um momento que ele tomou aquela parada assim, mas peraí, você não me conhece? E é verdade, nós nunca tínhamos nos encontrado. Nós nunca havíamos nem sequer ouvido a voz uns dos outros, porque naquela época não tinha mensagem de voz. Por que você está fazendo isso? Aí eu brinquei com ele. Ora, meu filho, eu estou sendo esperto. Vai que na outra encarnação você é meu avô. Dá para cá de volta os meus livros de Kardec. Entendeu como é um investimento importante? Quando nós trabalhamos pela família, quando nós levamos essa oportunidade de crescer para as criaturas que estão chegando, o ninho de acolhimento, o lar onde espíritos possam começar uma reencarnação com segurança. Mas e o outro caso? E quando é aquele cadinho de reparação? Não quer dizer que ao receber um espírito que é meu adversário na minha família, na minha consanguinidade, eu tenha que ficar às turras com ele. É claro que não existe paz e harmonia de um lado só. Não existe eu amo por nós dois. Isso aí é balela no nível de evolução que nós estamos. Porque se nós imaginarmos assim, eu vou sempre ser bonzinho e a pessoa está sempre castigando a gente, está sempre aprontando, está sempre traindo, é melhor não conviver. Para alguns desses parentes difíceis, a melhor maneira de conviver é não estar perto. É manter distância, deixar que eles realizem o seu processo de evolução. De novo, como acontece no caso das separações, sem o vínculo mental da raiva, sem a mágoa, sem ficar falando mal do outro, desata e deixa ir, deixa viver e viva você de acordo com seus valores. Mas Emmanuel destaca para nós, ainda lá no livro Vida e Sexo, algumas vezes a reencarnação desses espíritos mais atritados conosco na nossa família visa o que ele chamou de desvinculação. Ou seja, tivemos uma relação desajustada no campo afetivo numa encarnação qualquer e agora somos reunidos sob os laços da consanguinidade para realizar a mudança desses sentimentos. Um exemplo muito claro que aparece no livro Laços Eternos, em que num determinado momento uma condessa se envolve com um genro, é um escândalo, ocorre um assassinato inclusive. E aí aquele drama todo se arrasta mais de 200 anos para frente e chega ao século XX, com ela recebendo aquela criatura que, de certa maneira, ela contribuiu para que tivesse a encarnação interrompida, como filho, cuidando dele, transmutando, desvinculando, na palavra de Emmanuel, aquele afeto desequilibrado, aquela paixão sexual desequilibrada, para a sublimação do afeto maternal. Olha que coisa mais bonita que isso acontece. E aí ela se envolve, deixa cuidar daquele filho, começa a dar atenção para ele, ao ponto de depois, no momento grave, colocar a própria vida em risco para manter ou para preservar a vida do seu filho. Para isso também servem as nossas famílias, para nos desvincularmos. Ora, se apenas um de nós resolve se desvincular da raiva, do ódio, da mágoa do passado, já é um melhor passo. Se o outro continuar assim, desonesto, não convivamos com ele. Se cada vez que nós nos reunimos com um irmão, com uma irmã que nos faz mal, que sempre está querendo nos prejudicar, mantenhamos distância. Não é pecado isso não, gente. Não criamos aquele mito assim, é sua irmã, você tem que amar. É seu irmão, você tem que amar. Temos que amar. Mas amar como Jesus ensinou, amar aos nossos inimigos.
não desejar mal a eles, não retaliar quando eles nos fazem alguma coisa errada, deixar que eles sigam o seu processo de evolução e não estacionar, não parar o nosso, por causa dessa convivência infeliz. Quando nós observamos a família espírita desta forma, vêm as propostas de trabalho. O que nós do movimento espírita temos feito pela família? Será que ficou só no seminário da USE de 1980? Será que a campanha da FEB desde 1994 até hoje ficou no esquecimento dos nossos trabalhadores espíritas? Estamos mais preocupados em ter seguidores no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, do que ter cuidado e conversas com os nossos filhos? De dar a eles a informação espírita, porque de vez em quando é compromisso nosso. Comeu do nosso feijão tem a nossa religião, já diziam os nossos mais antigos. Porque naquele primeiro momento, não sabemos se é um espírito evoluído ou não. Então nós precisamos oferecer a ele o melhor dos mundos. E se o espiritismo é para nós o melhor dos mundos, nós não nos sentimos felizes de ir à casa espírita? Nós não nos sentimos felizes de participar de uma reunião de estudos? De ir à campanha do quilo? De colaborar numa reunião mediúnica? Esse não é para nós, espíritas, o melhor dos mundos? Então por que nós vamos negar o melhor dos mundos aos nossos filhos? Negar o melhor dos mundos aos nossos sobrinhos? Negar o melhor dos mundos aos nossos netos? Se houver possibilidade, para os nossos filhos nós temos o dever. Para os sobrinhos e para os netos, nós temos que buscar a possibilidade. Porque às vezes o nosso irmão ou irmã não concorda que a criança tenha acesso à informação espírita e nós temos que respeitar. Às vezes os avós não conseguem levar os netinhos ao centro espírita, nós temos que respeitar. Ou às vezes os pais não conseguem levar e aí cabe aos avós levarem. Ótimo, aproveitemos avós, levem mesmo seus netos à evangelização, levem mesmo seus netos adolescentes à mocidade do centro, porque já é uma contribuição que nós faremos, já é um jeito feliz de nós realizarmos a nossa tarefa, mas nós podemos mais. Nós, no Movimento Espírita, podemos trazer o assunto família para as nossas reuniões públicas. Ter um atendimento específico quando surgirem atritos, lá no nosso atendimento fraterno. Ser acolhedores aos problemas familiares. Nós conhecemos uma companheira que é até de uma fileira diferente do Movimento Espírita, que ela tem na casa que ela dirige uma reunião especificamente para atendimento às famílias, para o aconselhamento às famílias. Olha que coisa bonita! Às vezes nós queremos ser tão bons divulgadores, tão eruditos, e esquecemos de falar, olha, a família é importante. Se a sua família está com problema, a minha também tem, vamos tentar resolver juntos, trazer para os nossos grupos de estudos o assunto família. Quem sabe até promover reuniões específicas, trabalhos específicos. Há algum tempo, desde 2019, eu e a nossa companheira Darcy Neves, olha a imagem dela aqui, ó, estamos num projeto no YouTube, Família em Foco, em que temos abordado capítulos sobre famílias, questões de família. E para certa tristeza nossa, até a adesão foi pequena, os comentários foram poucos. E aí o projeto vai caminhando lentamente, mas ele está lá. Quem quiser ter acesso, aqui tem o link para o nosso canal, tem o link e tem o card para os nossos vídeos, e vocês podem ter acesso lá. Podem ver o projeto Família em Foco, conhecer esse trabalho. É um trabalho, é o nosso tijolinho, é a nossa sementinha. Porque é exatamente essa a visão que nós gostaríamos de compartilhar com os companheiros. Família é caminho de evolução. Família é oportunidade de crescimento. É convite de Deus para nós cooperarmos com Ele no impulsionamento dos nossos irmãos de jornada. É uma oportunidade preciosíssima para que cada um de nós realize a nossa mais importante missão. A minha mais importante missão não é ser palestrante. A minha mais importante missão não é ser presidente de centro. A minha mais importante missão é ser pai do Maurício e do Bernardo. É envolver outros filhos, tantos filhos da alma, que se eu fosse citar aqui, eu corria o risco de esquecer algum e acabar deixando passar. Então, todos vocês, meus filhos da alma, que sabem que são, sintam-se beijados e abraçados por mim, porque isso é importante, essa talvez seja a melhor missão. Ainda por isso, estou há mais de 30 anos participando dos eventos para jovens espíritas, buscando trabalhar com jovens. E quando oportunidades não aparecem num determinado evento, elas aparecem em outros, como aconteceu agora neste ano de 2020. Num determinado local eu não teria trabalho com jovens, então é lógico que eu fui para aquele local onde eu teria o trabalho com jovens. Porque investindo na juventude espírita, investindo na infância espírita, nós construiremos um mundo melhor.
Nós formaremos aquele ninho de que Emmanuel fala. Nós seremos os construtores, cooperadores, para que quando chegar a nossa vez de reencarnar, hein, gente? Nós vamos reencarnar. Não esqueçam disso. Nós vamos voltar, se não para esta terra, talvez até para um mundo inferior a ela, aqueles que estão começando. Se a gente ficar mandando fofoca nas redes sociais, se a gente ficar participando de torcida de político nas redes sociais, corre o risco da gente reencarnar num outro planeta que não tem internet, que não tem energia elétrica, que não tem ar-condicionado. E aí nós vamos ter que mandar fofoca com sinal de fumaça, batendo tambor, para aprender a não ser linguarudo, para aprender a usar os recursos, a mídia, usar as tecnologias de forma construtiva, de forma positiva. Caminhando para o encerramento da nossa tarefa, nós agradecemos a todos vocês aqui presentes, agradecemos os companheiros que nos assistem no Congresso Espírita Online da FEAC, da Rádio Evoluir, porque estamos juntos, meus irmãos. Fazemos parte dessa grande família espírita. Esta família que nos permite reparar as nossas faltas, aprender coisas novas, reconstruir a nós mesmos, a partir até mesmo dos escombros do passado. Mas nós temos essa oportunidade. E eu encerro este momento lembrando a poesia que eu considero, embora não seja de um autor espírita, a mais espiritualizada poesia sobre maternidade e paternidade que eu já ouvi na minha vida, que eu já li na minha vida. Conta Khalil Gibran, no livro O Profeta, que o homem sábio, um daqueles sufis, caminhava de cidade em cidade e, como fazia Sócrates na Grécia, esperava que o povo o abordasse, trazendo questões para ele trabalhar. Numa determinada vila, reunido com a multidão numa praça, uma mulher que trazia uma criança no colo vira-se para ele e diz: "Fala-nos dos filhos." O profeta olha a multidão, mergulha os seus olhos naquela criança pequenina e canta o mais belo poema de maternidade e paternidade que eu já vi na minha vida. Ele diz a ela e à multidão assim: "Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas vivem na mansão do amanhã. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis fazer-vos como eles, mas jamais tenteis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, nem estaciona nos dias passados. Em verdade, vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as flechas sigam rápidas e para longe. Seja o vosso encurvar na mão do arqueiro a vossa alegria, o vosso galardão, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que permanece estável. Para nós espíritas, esta poesia tem ainda um sentido mais largo, porque hoje nós somos arcos, pelo menos a maioria de nós aqui presentes, pelo menos a maioria de nós no Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir, mas certamente, numa outra oportunidade reencarnatória, nós seremos flechas e gostaríamos muito que Deus nos permita encontrar entre aqueles que serão os arcos impulsionadores do nosso progresso, as mesmas criaturas que nós evangelizamos, os mesmos filhos e netos que nós educamos nesta existência, a preciosa oportunidade de servir e de amar, meus irmãos. Que nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão, aproveitar esses instantes de determinação da espiritualidade, de investir nas famílias, aproveitar aqueles momentos em que nós somos forçados pelo isolamento social durante a pandemia, a conviver mais com as nossas famílias, a criar novos laços, a aprender com eles, porque nossos filhos têm muito a nos ensinar. Desejamos a todos muita alegria, desejamos a todos muita paz e que essa mensagem possa ser disseminada. Nós temos o nosso trabalho no YouTube, nós temos o nosso site também. Compartilhem, levem adiante essa mensagem e que todos os nossos companheiros da FEAC e da Rádio Evoluir que participam desse congresso se sintam abraçados e em paz. Muita paz, meus amigos, que Deus nos abençoe.